Volume 9, Capítulo 4, Crepe. Míria. Níveis e equipamentos atuais. Guerreira nível 5. Equipamento: lança sagrada, capacete de couro endurecido, luvas de couro endurecido, cota de malha, botas de couro endurecido, miçanga sacrificial. Bem, então vamos fazer com que Míria use a espada de agora em diante. Roxane e Míria trocam suas espadas uma com a outra. Também recebo a lança sagrada de Míria. Míria subiu de nível 2 vezes e agora é guerreira nível 5. O fato de ela ser nível 5 ainda é motivo de preocupação, mas está tudo bem por enquanto por causa do meu revestimento. Após redefinir a formação, continuamos a exploração com Míria presente na frente. Parece estar tudo bem, não é? Bem, o problema será quando ela receber ataques dos inimigos. Vamos lá, desço. Logo após as palavras de Míria, uma armadilha de mosca aparece. Adicionar petrificação parece ter sido invocado com sucesso, pois a armadilha de mosca parou de se mover. Parece ter virado limão. Como esperado, é raro que a petrificação dê certo. Míria já havia lançado mais de uma dúzia de ataques antes de conseguir o primeiro. É tão raro que você quase esquece, sério. Deixamos a armadilha de mosca petrificada de lado e atacamos os morcegos-chapéu. Enfrento um dos 2 morcegos-chapéu com os quais Roxane estava lutando. Quando eles caem de 4 monstros para 3, fica mais fácil para a vanguarda. Eu derroto os 2 morcegos-chapéu com uma tempestade de brisa. Roxane e Míria cercam o arbusto Rub, que Vesta estava enfrentando. Mudo para magia de fogo e conjuro tempestade de fogo. Faíscas engolfam o arbusto Rub e a armadilha de mosca. A armadilha de mosca se transforma em fumaça e desaparece. A armadilha de mosca foi eliminada antes do arbusto Rub. Ela não desabou, ela se transformou em fumaça enquanto estava de pé. É assim que os monstros petrificados são eliminados? Seria perigoso se eles caíssem sobre nós em forma petrificada. Se eu morresse após ser atingido por um monstro em queda que tivesse sido petrificado, seria feio. Não pensei nisso antes, quando o morcego-chapéu caiu depois de ter sido petrificado. É melhor instruí-las a não petrificar os monstros aéreos. Eu acabo com o arbusto Rub restante com uma bola de fogo. Como tanto a armadilha de mosca quanto o arbusto Rub são fracos contra a magia de fogo, eles normalmente teriam morrido ao mesmo tempo. A armadilha de mosca morreu antes do arbusto Rub porque estava petrificada, provavelmente. Os monstros petrificados parecem se tornar vulneráveis a ataques mágicos. Ótimo! Míria parece ser capaz de infligir petrificação também. Ótimo! Sim, desço. Depois de eu elogiá-la, continuamos a exploração. Foi só quando ela atingiu o nível 8 de guerreira que Míria foi atacada. O morcego-chapéu escapou do escudo dela e caiu direto em cima de Míria. Você está bem? Ok, desço. Essa resposta me vem à mente enquanto eu a curava. Ela está mesmo bem? Enquanto conjuro cura, eu derroto 2 arbustos Rub com uma tempestade de fogo. Agora que o monstro restante é um, Míria troca de lugar com Roxane para enfrentar o morcego-chapéu e levanto a mão. Ataco o morcego com uma bola de brisa. Míria se move para o lado e o golpeia com sua estoque de petrificação. Acabo com o morcego-chapéu com outro feitiço de magia de vento. Até agora, se os terríveis morcegos-chapéu aparecessem, Roxane os enfrentaria sozinha na linha de frente. Agora que ela tem uma espada com a habilidade adicionar petrificação, Míria terá que enfrentá-los de agora em diante. A carga de trabalho de Míria agora aumentou efetivamente. Como a petrificação dificilmente funciona, fico pensando se deveríamos fazer como antes ou se deveríamos mesmo fazer diferente. Embora o morcego-chapéu voe rapidamente seja, portanto, problemático, arbusto Rub também não é fácil de derrotar. Se 3 morcegos-chapéu aparecessem, ela teria que enfrentar um de qualquer maneira, ela não diria que não consegue lutar contra um morcego-chapéu. Vai ficar mais difícil, então vou contar com você. Sim, desço.
Depois de algumas palavras de incentivo, seguimos em frente. Depois que ela subiu para guerreira nível 10 sem receber nenhum ataque, finalmente removi alquimista das minhas classes ativas. Não podemos ter revestimento ativado para sempre, não é como se fôssemos receber ataques de propósito. Agora que ela é guerreira nível 10, é uma boa oportunidade. Chegamos em segurança ao intervalo do meio-dia sem que Miria receba outro ataque. Ladrão, que selecionei no lugar de alquimista, também atingiu o nível 30, então dou uma olhada na lista das minhas classes. Ah! Está lá! Apostador, quero dizer. Como eu pensava, era necessário que ladrão estivesse no nível 30. Isso significa que os rabiscos que Shelly viu parecem incríveis. Cozinheiro precisa de explorador nível 30, e cavaleiro precisa de guerreiro nível 30. Pode haver mais classes que exijam que outras classes cheguem ao nível 30, e você pode adquirir essas classes se as suas outras classes chegarem ao nível 30. Será que existe uma derivação para minha classe racial, maníaco sexual, também, ou não? Apostador nível 1. Efeitos. Aumenta inteligência, pequeno, aumenta destreza, pequeno. Habilidades. Redução de resistência a status anormal, surto crítico. Apostador concede 2 pequenos aumentos aos atributos como efeitos de classe. Discordo, no entanto, do fato de que apostador aumenta sua destreza. Mesmo que um apostador seja habilidoso, no fim das contas, ele é simplesmente um viciado. Quanto às habilidades, não há nada relacionado a enganar pessoas. Uma delas aumenta a probabilidade de infligir status anormais, enquanto a outra aumenta a chance de ocorrer um acerto crítico. É basicamente uma classe que exige que você role os dados em cada ataque, não é? Se você olhar dessa forma, é adequado para um apostador. Redução de resistência a status anormal parece ser uma habilidade ativa. Quando você invoca a habilidade, ela exige que você selecione o alvo cuja resistência a status anormal você deseja reduzir. Não é uma habilidade passiva que reduz sua resistência a status anormal. Fico feliz com isso. Também fico feliz que isso não reduza sua resistência a status anormal, mas seja uma habilidade ofensiva. Combina com um apostador. Se você quer carne, corte o osso primeiro. É a mesma coisa. Ah, fico imaginando como funciona. Pensei em tentar reduzir minha resistência a status anormais por um tempo, mas não preciso fazer isso. Ao que parece, apostador é uma classe que reduz a resistência dos monstros a status anormais, além disso, aumenta a taxa de acertos críticos. É uma constituição de habilidades que um apostador certamente gostaria, pois suas chances são de tudo ou nada. Testo apostador quando voltamos para o labirinto à tarde. Para começar, conjuro redução de resistência a status anormal no monstro que Miria está enfrentando. A compatibilidade de apostador com assassino é boa, mas o monstro ainda não fica petrificado mesmo após 2 ataques. Miria também ainda não se tornou uma assassina. Como a probabilidade de infligir petrificação é baixa desde o início, é por isso que não há como evitar. Ou precisa ser o meu ataque para que redução de resistência a status anormal funcione? Afinal, preciso fazer isso sozinho? Existe a possibilidade de que a redução da resistência dependa do nível da classe. E como sinto que meu MP está ficando baixo, não posso me dar ao luxo de atacar desnecessariamente. Devo fazer o próximo teste por último? Quando continuamos a exploração, encontramos um grupo de 2 morcegos-chapéu e uma armadilha de mosca. Depois de conjurar tempestade de brisa, Miria ataca a armadilha de mosca na qual eu já havia usado redução de resistência a status anormal. A armadilha de mosca ainda não está petrificada. Enquanto lamento quão inútil isso é, eu tiro 2 morcegos-chapéu com tempestade de brisa. 3 tiros, 4 tiros, 5 tiros. Foi a mesma coisa de antes. No 20º andar, seriam necessários 9 feitiços do atributo contra o qual eles são fracos para eliminá-los. Achei que talvez tivesse contado errado, mas acabei com a armadilha de mosca em 5 bolas de fogo. Não há engano algum quanto a isso. O número de feitiços necessários para acabar com a armadilha de mosca não é maior do que no andar anterior.
Abordo Shelly. Ela certamente terá uma resposta para isso. Não só isso, foram necessários menos feitiços para eliminar os morcegos-chapéu. Sério? Parece que contei errado os feitiços lançados nos morcegos-chapéu. Achei que tinha contado corretamente, mas acho que não. Então foi assim. Qual pode ter sido o motivo? Foi o efeito da redução de resistência de status anormal? Não, isso não é possível. Eu lancei na armadilha de mosca, mas funcionou nos morcegos-chapéu? Isso não tem graça. Mesmo que tivesse sido o caso, teria funcionado em um, não em ambos. Mesmo que eu tenha contado errado no caso dos morcegos-chapéu, e quanto à armadilha de mosca? Como o número de magias necessárias para eliminar a armadilha de mosca diminuiu quando ela nem estava petrificada? É difícil imaginar que resistência mágica tenha algo a ver com resistência a status anormais, e eu não tenho nenhuma habilidade desse tipo. Redução de resistência a status anormal inflige status anormal aleatório? E se sim, como ele faz isso? Além disso, pode ter sido devido à ativação de surto crítico. Se um dos feitiços de magia de vento fosse crítico, poderia ter causado um dano enorme por ser uma fraqueza dos morcegos-chapéu, mas não deveria ter sido assim no caso da armadilha de mosca. Mas parece que foi esse o caso. Será que ataques mágicos também podem ter acertos críticos? Não, nem Cavaleiro Dragão nem Apostador têm magias. Gostaria de saber se a habilidade passiva, Surto Crítico, aumenta a probabilidade de acertos críticos para o usuário, independentemente do tipo de ataque, porque parece não se limitar a ataques físicos. Esse tipo de coisa pode acontecer de vez em quando. É assim mesmo? Sim, então não baixe a guarda até que o monstro desmaie e desapareça. Ainda não há garantia de que um ataque mágico também possa ser um acerto crítico, e é por isso que informei a todas, não apenas a Shelly, sobre isso. Se eu continuar falando só com a Shelly, tenho medo de que as outras se sintam excluídas. Ser capaz de fazer algo assim, como esperado do mestre. Não consigo controlar isso bem. Acho que pode acontecer uma ou duas vezes, mas é só isso. Bom, provavelmente vai ficar tudo bem. De jeito nenhum. Como era de se esperar. Incrível, desço. É assim mesmo? Miriam e Vesta já foram enganadas por Roxane, fazendo-as acreditar que eu fiz isso conscientemente. Mesmo que um ataque mágico fosse crítico, não seria perceptível, pois não costuma haver nenhuma identificação de um acerto crítico, na verdade. Mesmo que seja útil, essa habilidade é tudo menos conveniente. Paro de usar redução de resistência a status anormal e observo a situação. Não há sinais de que um ataque crítico tenha ocorrido. Petrificação ocorreu, no entanto. No momento em que parei de usar redução de resistência a status anormal, petrificação foi aplicada no próximo inimigo. Será mesmo apenas uma questão de baixa probabilidade? Vesta também parece ter acertado vários acertos críticos sozinha. Será que a taxa de acertos críticos dos meus é menor que a da Vesta? Não, o dano não deve ser equivalente a um ataque mágico, a menos que haja pelo menos 2 ataques críticos, eu acho. Para que o número de feitiços diminua sensivelmente, seu efeito tem que ser considerável. Tendo encontrado sabe-se lá quantos grupos, queimei os arbustos Rub até a morte com uma quantidade menor de tempestades de fogo do que o normal. Desta vez, era um grupo de 2 arbustos Rub. Desta vez, foram necessários menos feitiços do que o normal. Shelly estava contando diligentemente, ao que parece, mesmo sem ter feito isso antes. É sua natureza cética falando através dela novamente. Eu deveria ter ficado quieto sobre esse assunto, afinal. É mesmo? Como esperado do mestre. Aprenda com Roxane. É o que eu queria dizer a ela, mas no fim das contas não digo. O efeito não é tão grande. Vamos fazer um experimento. Experimento? Eu nem sempre o uso, então vou destacar sua eficácia. Conto para Shelly, que parece ter ficado alerta à simples menção da palavra experimento. Portanto, é difícil explicar o conteúdo deste experimento para ela.
já aconteceu 2 vezes. Se acontecer mais uma vez, será válido dizer que ataques mágicos também podem ser acertos críticos. Afinal, o que acontece 2 vezes, acontecerá uma 3ª vez. E há um método para verificar isso. Imediatamente, retiro Durandal e restauro meu MP. A propósito, Mira infligiu petrificação com sucesso agora mesmo. Consegui, desço. Quando dou uma olhada, encontro uma armadilha de mosca que endureceu. Não é bom? Claro que sim. Como diminui a dificuldade, é bem-vindo. Como esperado de Miriam. Sim, desço. Depois de derrotar o resto dos monstros, respondo às dúvidas de Roxane e elogio Miriam por sua conquista. No entanto, como a petrificação aumenta a defesa física, será difícil para mim usar Durandal contra aquela armadilha de mosca petrificada. Portanto, terei que finalizá-la com ataques mágicos depois de eliminar os outros. Não, há uma maneira de finalizar com Durandal. Eu martelo investida na armadilha de mosca petrificada. A propósito, não houve nenhum surto crítico ativado desde que retirei Durandal, porque eu havia removido apostador em favor de guerreiro. Substituí a classe porque havia algumas coisas com as quais eu não estava satisfeito. É apenas uma questão de luxo. A armadilha de mosca virou fumaça após várias investidas. Parece não haver nenhuma mudança em comparação a quando ela não está petrificada. Incrível. Como esperado do mestre. Ataques físicos não deveriam ter funcionado em monstros petrificados. Foi realmente incrível. Como esperado, desço. Desceu tão fácil. Incrível. É exatamente como eu pensava. Mesmo que a defesa dos monstros petrificados aumente, uma das habilidades de Durandal, ignorar defesa, a invalida completamente. Em outras palavras, tudo graças a esta espada. Recupero meu MP e envio Durandal de volta. Aloco os pontos bônus liberados com a remoção de Durandal para aumentar taxa de acerto crítico. Aumento minha taxa de acerto crítico para 30%. Com isso, posso determinar imediatamente se ataques mágicos podem ser acertos críticos ou não. Aguardo o próximo monstro enquanto prossigo com a exploração. Encontramos um grupo de um morcego-chapéu, um arbusto rubi e uma armadilha de mosca. Começo com uma tempestade de fogo. O arbusto rubi e a armadilha de mosca viram cinzas bem rápido. É o efeito de aumentar taxa de acerto crítico, com certeza. É um efeito incrível. Estou energizado como nunca antes. Agora tenho certeza. Surto crítico certamente se aplica solidamente também a ataques mágicos. Eu tinha dúvidas se ataques mágicos podem ser acertos críticos ou não, mas com isso não há mais necessidade de ter dúvidas. O morcego-chapéu se desfaz em 3 bolas de brisa. Meus feitiços de magia de vento também podem ter sido críticos. Com o aumento na taxa de acerto crítica definido em 30%, cada ataque em 3 acaba sendo um acerto crítico. Mesmo se eu lançasse 10 feitiços, alguns deles certamente seriam críticos, segundo minha estimativa. O que posso dizer agora? Realmente esplêndido. Como esperado do mestre. Foi absolutamente incrível. Como esperado, desço. Isso foi realmente incrível. Shelry me elogia pela minha performance. Finalmente, já era hora. Mas isso era de se esperar, pois o resultado foi incrível, de fato. Agora que verifiquei, o experimento acabou. Vou desfazê-lo agora. Não será assim sempre. Como preciso aumentar minha experiência adquirida novamente, não posso mais alocar pontos bônus para aumentar taxa de acerto crítico. É uma pena, mas não há nada que eu possa fazer a respeito, então não adianta ficar lamentando agora. Como aumentar taxa de acerto crítico é uma habilidade bônus, você precisa usar pontos bônus para adquiri-la, mas tê-la significa que eu tenho que renunciar a outras habilidades bônus úteis, como aumento de experiência ganha, aquelas que permitem ter múltiplas habilidades equipadas ao mesmo tempo ou aquela que me permite empunhar Durandal. Dito isso, aumentar taxa de acerto crítico é mais útil do que eu pensava.
É uma grande vantagem quando feitiços mágicos se tornam críticos. Se eu aumentar para 30%, deve aparecer pelo menos uma vez em cada batalha. A duração das batalhas também diminuirá com isso. Acho que será absolutamente impossível ter um aumento de 50% na taxa de acerto crítico o tempo todo. Mesmo assim, pode ser uma boa adição ao meu arsenal nos andares mais altos, quando as batalhas começarem a ficar mais longas e difíceis. Além disso, como o surto crítico quase nunca é invocado, usar aumentar taxa de acerto crítico é inútil. Em vez disso, eu deveria investir no conjunto de habilidades de apostador. Também é bem trabalhoso usar apostador além de explorador, herói, mago e monge. Sinceramente, eu queria usar a quarta classe e definir a experiência necessária em 1/20, mas será que vou ter que abrir mão disso? Ou talvez eu devesse remover a classe herói? Não, se eu reduzisse as habilidades ofensivas básicas removendo herói para aumentar a taxa de acerto crítico, seria ilógico, como colocar a carroça na frente dos bois. Como os efeitos da classe são compartilhados por todos os membros do grupo, herói é altamente eficaz e é difícil de ser retirado, porque os benefícios que ele nos concede são bons demais para serem ignorados. Devo remover explorador então? No caso de verificação do cartão de inteligência, posso sempre mudar minha classe para monge, já que quando não estou usando a caixa de itens, explorador só serve para esse propósito. Quanto à caixa de itens e à formação de grupo, posso deixar exploradora para Roxane ou Shelry, mas como o tamanho da caixa de itens depende do nível, será problemático até atingir um tamanho utilizável. Não preciso ir tão longe, preciso? Pois os pontos bônus diminuirão um pouco se eu remover o explorador. Se eu usar a força experiência necessária 1/20 junto com a quarta classe depois de remover o explorador, não terei pontos bônus suficientes para alocar em aumentar taxa de acerto crítico. E não fará muita diferença usar apostador sem usar aumento da taxa de acerto crítico, pois a chance de ocorrer surto crítico é muito pequena. Aparentemente, Vesta não está acertando tantos ataques críticos como Cavaleira Dragão, então provavelmente será o mesmo com apostador. Então não seria melhor selecionar sexta classe e fazer do explorador, herói, mago, monge e apostador um conjunto base para eu usar no momento? Com isso, também posso selecionar alquimista ou cozinheiro dependendo da situação, e se eu usar Durandal, posso dar golpes críticos usando guerreiro e apostador ao mesmo tempo. Não, acho que devo usar espadachim em vez de guerreiro. A investida de guerreiro e o corte de espadachim são praticamente as mesmas habilidades. Como o corte é uma habilidade de espadachim, ela é exclusiva para espadas, e usarei apenas a Durandal como arma. Quando uso guerreiro, trago Durandal. Com isso, reduzo a experiência que ganho, então as condições para subir de nível em guerreiro não serão ideais. É melhor subir o nível de espadachim para o nível 30, para que eu possa adquirir sua classe derivada, e com a sexta classe, posso trabalhar em outras classes. Abro a interface de redefinição de personagem para selecionar sexta classe. Apostador permanecerá como quinta classe. Usarei espadachim como sexta classe. Devo aumentar no nível de espadachim rapidamente, pois será a classe da qual dependerei ao usar Durandal de agora em diante. Quanto a aumentar taxa de acerto crítico, removerei aumentar taxa de acerto crítico em 30% e usarei apenas o valor básico de aumentar taxa de acerto crítico. Como aumentar taxa de acerto crítico usa pontos bônus, não posso deixá-lo ativado o tempo todo. Não posso ser muito ganancioso, pois, quando removê-lo mais tarde, o nível de dificuldade das batalhas aumentará, e existe a possibilidade de Shelry questionar a diferença na frequência com que ele ocorre. Como o surto crítico depende muito do elemento sorte, acho que não devo confiar muito nele. Se eu aumentar a taxa de acerto crítico, ela se torna 10%. Se eu aumentar ainda mais, ela se torna 15%. Isso significa que o aumento básico na taxa de acerto crítica é de 5%. Isso não é grande nem pequeno. De alguma forma, consigo fazer isso, já que cada incremento requer apenas um ponto de bônus para aumentar. Seria bom tentar isso. Vamos tentar o básico aumentar taxa de acerto crítico primeiro. Durante a exploração, eliminei os grupos de monstros que encontramos. O número de magias necessárias para acabar com os monstros às vezes era menor,
às vezes o mesmo. Surtos críticos ocorrem uma vez a cada 20 feitiços, já que a taxa de acerto crítico é de 5%, hein? Será que é assim? É simples, e embora simples, é útil. Como a duração das batalhas diminuiu, sou grato. Sou grato por ser simples. Como o número de magias necessárias diminui em no máximo 1, não consigo perceber a menos que conte. Não é a ponto de você sentir a diferença. Por outro lado, se o efeito fosse tão forte que pudesse ser sentido, eu estaria em apuros se não o invocasse. Isso também me preocupa. Parece estar quase certo. Moderado. Apenas moderado. Nenhum exagero, nem inexistente. Moderado às vezes pode ser o melhor. Eu trago Durandal porque gastei bastante MP. Desde que cheguei ao ponto de usar 6 classes, o intervalo entre usar Durandal ficou mais curto. Taxa de recuperação de MP vezes 3, que eu estava usando, foi eficaz. Não posso continuar insistindo nisso ou naquilo. Não tem jeito. Vou lutar contra o morcego chapéu que apareceu com corte. Enquanto observo o movimento do monstro, miro no local a ser cortado e invoco o corte. Enquanto o morcego, que foi lançado ao ar, tentava recuperar sua postura, dou um golpe com um segundo corte. Basicamente, não há muita diferença entre investida e corte ao usar uma espada. Eu poderei lutar como estou acostumado. Eu evito a investida do próximo morcego chapéu e o acerto com um corte enquanto ele tenta se recuperar. Oh, esse foi um acerto crítico. Durandal lançou o morcego com força para o alto. O morcego chapéu está tremendo muito. Aparentemente, até corte pode se tornar um acerto crítico. Bem, até magia pode fazer isso, então não deve haver nada de estranho nisso. Quanto ao surto crítico, é como rolar um dado para invocá-lo com todo e qualquer ataque que eu possa usar. Consegui, desço. Miriam exclama em voz baixa. O morcego chapéu que Miriam estava enfrentando cai no chão. Não estava relacionado ao meu surto crítico. Pelo contrário, parece que ela conseguiu infligir petrificação nele com sucesso. Roxane está enfrentando um arbusto rubi enquanto Miriam e Vesta estão enfrentando um morcego chapéu cada, então ninguém percebeu meu acerto crítico. Nem mesmo Shelry, desde que eu trouxe Durandal. O fato de ela saber que ela possui a habilidade interrupção de encantamento, deve significar que ela não sentiu necessidade de ficar me vigiando, sabendo que eu posso cuidar de mim mesmo. Volto meu foco para o morcego chapéu e o golpeio com corte novamente enquanto ele tentava recuperar a postura. O monstro caiu no chão e se transformou em fumaça. Em seguida, enfrento o arbusto rubo, que Roxane estava enfrentando. Foi uma eliminação fácil, já que eu estava atacando de lado. No final, resta apenas o morcego chapéu petrificado. Ah, o que fazemos com este? Preciso acabar com este morcego chapéu, mas ele é minúsculo. Além disso, como caiu no chão, é difícil de cortar. Devo eliminá-lo com um ataque mágico, então? Este parece difícil. Roxane também inclina a cabeça, confusa. Seguro Durandal com uma pegada invertida e a empurro para dentro como se estivesse cavando a terra com um pedaço de pau. Sinto meu MP se recuperando. Está bom o suficiente? Parece estar funcionando. Foi graças a Miriam. Como esperado da Miriam. Sim, desço. Aliviado ao ver o sorriso de Miriam, invoco o corte, mas é problemático, então o ataco sem usar corte em seguida. Acerto o morcego chapéu mecanicamente. Sinto-me como um operário em uma construção. Ah, o golpe agora foi profundo. Provavelmente foi um acerto crítico. Desta vez, todas viram, mas parece que não notaram. Como isso é possível? Ao atacar o morcego chapéu petrificado, bato no chão várias vezes. Parece que o eliminei. O morcego chapéu se transforma em fumaça e desaparece. Depois disso, continuamos explorando até a noite. Como hoje é o dia em que o avental da Vesta ficará pronto, terminei a exploração mais cedo para ir buscá-lo.
Depois de receber o avental da loja de roupas na Cidade Imperial, volto para casa. A partir de hoje, Vesta usará avental para ajudar na cozinha. Vesta, você sabe fazer migalhas de pão? Migalhas de pão? Se você não sabe como fazê-las, pode simplesmente perguntar às outras como fazê-las. Entendido. Dou instruções a Vesta, que vestiu o avental. Seu peito, coberto pelo avental, parece macio e suave. A grande protuberância no avental o torna ainda mais atraente. O impacto intenso suaviza, criando uma atmosfera relaxante semelhante à do Jardim do Éden. A suavidade fascinante e a flexibilidade delicada transparecem em todo o seu corpo. No entanto, por ser grande, os babados parecem um pouco opacos. Moderado é o melhor. Quanto às migalhas de pão, já que Roxane deu o aval, parece estar tudo bem. Depois de dar instruções, fui ao banheiro preparar o banho. No meio do caminho, quando fui recarregar meu MP, as migalhas de pão estava pronta e Vesta estava ajudando a cortar os legumes. Obrigado. Parece que está pronto. Sim, vou terminar com este também. Parece que ela é útil de muitas maneiras. Vesta, você sabe fazer ovo cozido? Eu seria capaz, eu acho. Então fervam até endurecer, por favor. Entendido. Peço mais a Vesta. Roxane, você pode me ajudar com o labirinto, como sempre. Sim, claro. Vou para o labirinto com Roxane. Quando terminei de recuperar MP, Vesta estava cozinhando o ovo. Ah, você está indo muito bem. Depois, use esta água fervente para escaldar os vegetais. Ela escalda os vegetais levemente, depois coloca o restante no banho. Mestre, o ovo cozido. Quando terminei de preparar o banho, o ovo estava cozido. Obrigado. Então aperte esse sujeito. Ok. Eu pedi para ela espremer um limão. Corto os legumes escaldados em pedaços pequenos, misturo com maionese, ovo cozido amassado e suco de limão, polvilho, sal e pimenta. O molho tártaro está pronto. Pego a frigideira da Miriam, que já tinha misturado migalhas de pão e um peixe inteiro. Acrescento o molho tártaro. Eu deveria ter mandado a Miriam cortar o peixe. Teria sido melhor assim. Delicioso, desço. Isso é incrível. É a primeira vez que como algo assim. A Miriam gostou, sem surpresa. A Vesta também parece ter uma opinião favorável. Fico feliz que elas tenham gostado tanto. Já que comida frita parece combinar bem, devo fazer costela de porco amanhã? Após a refeição, todos entram no banheiro. Primeiro, lavo as 4 com sabão. Em termos de tempo, é ineficiente lavar os corpos das 4, mas não sinto vontade de abrir mão dos meus direitos. Não é ao meu prazer uma vez a cada 10 dias o mais importante aqui? Sim, não devo confundir meios com propósito. Eu não lavo seus corpos para viver, eu vivo para lavar seus corpos. Este momento é a alegria da minha vida. Este momento é a minha própria vida. Dediquei bastante tempo e limpei seus corpos minuciosamente. Não me arrependo nem um pouco disso. Depois de ter meu corpo lavado por todas elas, entramos no banho. Fica um pouco apertado quando todos entram, mas não há problema com isso. Embora a temperatura da água quente tenha diminuído um pouco, ela ainda está boa. Sim, é muito confortável. Roxane fica perto de mim porque a banheira é apertada. Consigo tocar sua pele macia enquanto estou na água quente. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Miriam, você também está se sentindo confortável? Sim, desço. Miriam, como sempre, está flutuando perto dos meus pés. Vesta também está de molho na água quente, deitada por perto. Como ela é tão grande, naturalmente tem uma presença marcante, mesmo no banheiro. O que é aquilo flutuando? Eu tinha a sensação de que havia algo flutuando, mas não deveria me preocupar com isso. O que me preocupava, no entanto, era Shelly, que estava sentada à minha frente.
Tudo deve ser consumido com moderação. A moderação é o melhor que existe. Faço com que usem os aventais novamente depois do banho. Desta vez, é o segundo avental, de seda, que mandei fazer sob medida para elas. Quando o Vesto o usa, o contraste parece semelhante ao entre o topo e o sopé de uma montanha. Sua linha de defesa aberta me tenta. E isso é uma armadilha. É uma armadilha para me capturar, assim como os caçadores fazem com os pássaros quando aplicam alcatrão nas árvores. Entretanto, mesmo que você saiba que é uma armadilha, às vezes na vida há situações em que você sabe que simplesmente tem que ir. Qual é uma boa hora para ir? Agora é uma boa hora para ir. Deslizo a mão pela abertura desprotegida. O avental deve ser usado exatamente assim. Minha mão fica presa entre o tecido macio, sedoso e acetinado e a pele macia e úmida de Vesta. Meus dedos agarram delicadamente bolas macias de carne. Macias e suaves. Enterro os dedos sem oferecer resistência. Lá dentro, há uma matéria rica e macia. Minhas mãos estão sendo enterradas entre o amor e a luxúria. Entre meus dedos, a carne transborda. Enquanto eu me deleitava com a maciez nas minhas mãos, a carne transbordava suavemente entre meus dedos. Maravilha! Antes eu disse que moderado é o melhor. Era a mentira. Ir ao limite é vida. Ir ao limite é prazer. Você não morre 2 ou 3 vezes, você morre uma vez, por Seishonagon. Mesmo tendo descoberto uma verdade da vida, fui explorar normalmente no dia seguinte. Quanto a aumentar taxa de acerto crítico, provavelmente pararei depois de aumentá-la uma vez. Se eu tiver pontos bônus extras, usarei-os para testar a variedade de coisas que quero experimentar. Graças à petrificação e aos acertos críticos, as batalhas ficaram mais fáceis. Principalmente graças à petrificação. Se ela for ativada, a batalha já estará pela metade. Mesmo assim, não devo baixar a guarda. Quando o grupo de monstros, que originalmente contava com poucos, perde um monstro adicional devido à petrificação, isso afeta bastante sua capacidade de lutar, o que pode afetar bastante as batalhas, inclinando a balança ainda mais a nosso favor do que nunca. Adicionar acertos críticos à mistura será como ter soldados de infantaria lutando contra um ogro com uma clava de ferro. Roxane, Miria e as outras estão se coordenando bem. Assim que Miria cuida de um monstro, ela se move para ajudar as outras. No entanto, a petrificação não é ativada com tanta frequência quanto eu gostaria. Sua taxa de ativação é ainda menor do que a taxa de acerto crítico dos meus ataques mágicos depois de ativar aumentar taxa de acerto crítico. Ainda há alguma esperança para quando Miria atingir o nível 30 de guerreira e adquirir a habilidade da classe assassina, mas antes disso, é com isso que teremos que lidar. Ambas dependem da sorte, e esse é o único problema. Quando 5 monstros, que é o número máximo de monstros por grupo neste andar, aparecem, o que acontecerá se nem a petrificação nem os acertos críticos forem ativados? Embora isso possa não ser um problema aqui no 20º andar, se eu depender de petrificação ou acertos críticos depois que passarmos do 20º andar, posso ficar em apuros se eles não forem ativados. Com isso em mente, removo aumentar taxa de acerto crítico em 5%. Como ele usa pontos bônus, significa que aumentar taxa de acerto crítico não pode ser usado o tempo todo se eu quiser usar outras habilidades. Posso me dar ao luxo de aumentá-la ainda mais, mas será melhor que a diferença seja menor quando eu removê-lo. Mestre, há uma mensagem do Sr. Luke. Parece que ele adquiriu com sucesso um cristal de habilidade Kobold. Cristal de habilidade Kobold, você disse? Nesse caso, ir amanhã provavelmente não vai ser problema. Quando voltamos para casa depois da exploração à noite, havia um bilhete de Luke, o corretor, preso em nossa porta. Para a próxima fusão, talvez eu deva esperar antes de adquirir outro cristal de habilidade de cabra? Mas, pensando bem, quanto mais cedo o lance dele for bem sucedido, melhor. Mas não é como se as batalhas estivessem ficando particularmente mais difíceis. Como não poderei usar o cristal de habilidade de Kobold imediatamente, irei buscá-lo amanhã de manhã. Enquanto isso, vamos começar a preparar o jantar.
Hoje à noite, vai ser costela de porco. Pedi para a Vesta cortar a carne e fazer migalhas de pão. Terminei de fazer migalhas de pão. Obrigado. As coisas ficaram mais fáceis graças à ajuda da Vesta. Fico feliz que a Vesta tenha vindo para nossa casa. Sou eu quem deveria estar feliz por ter vindo aqui. O que você vai fazer? Eu tinha um tempo livre porque a Vesta estava me ajudando, então decidi fazer crepe durante esse tempo. Misturo leite, farinha de trigo, açúcar e ovos. Não tinha planos de fazer crepes, mas pensei que algo macio ficaria bom com o pouco leite que nos resta. É um pequeno teste. Fique aí e observe. Ok. Despejo a mistura na frigideira e ela se espalha por toda a superfície. Como é só um teste, fazer só uma porção já deve ser o suficiente. Também usei a massa inteira. Ela escorre na frigideira como uma calda. Estava muito diluído? Talvez fosse melhor se não tivesse tanto leite. Mesmo assim, ainda não posso dizer que seja um fracasso. Como a frigideira está bem aquecida, ela endurecerá em breve. Acho que os crepes que eles faziam nas barracas da cidade imperial tinham uma sensação parecida. Provavelmente é bom o suficiente para algo feito pela primeira vez. Depois de um tempo, quando o crepe endurece o suficiente, eu o dobro. Ah, é um fracasso mesmo. Quando tentei dobrar o crepe, ele queimou dentro da frigideira. Não saiu bem, pois amassou. Será que eu deveria ter sido mais cuidadoso? Ou deveria ter tirado da frigideira antes de dobrá-lo? Bom, tudo bem, já que hoje foi só um teste. Cortei o crepe em 5 pedaços iguais e coloquei o primeiro pedaço na boca. Ah, o gosto é de crepe. Parece que consegui fazer um crepe normal, afinal. Assar e sobe aqui ainda era impossível para mim, mas consegui fazer um crepe normal. A maciez, porém, provavelmente não é a mesma que eu me lembrava de quando eu estava em casa. É algo que fiz como teste. Cada uma de vocês come um pedaço. Ofereço as 4. Se for algo feito pelo mestre, eu definitivamente vou gostar. Roxane pega um pedaço primeiro. Parece que a ordem continua tão importante para ela quanto sempre. No entanto, como cortei grosseiramente, o tamanho parece ser diferente, apesar de todo o meu esforço para torná-lo o mais igual possível. Mas agora vejo que é difícil cortar um único crepe em 5 pedaços iguais. Como este foi um teste, será de verdade na próxima vez. Mas é problemático porque criei um obstáculo para mim por causa da expectativa delas. Isso é incrível. Como esperado do mestre. É macio, doce e delicioso. Incrível, desço. É uma delícia. Eu não sabia que existia algo neste mundo que pudesse ser tão macio, tão fofinho e tão delicioso ao mesmo tempo. Shelly, Miriam e Vesta pegam um pedaço do crepe e comem. As 4 parecem estar radiantes depois de prová-lo, embora eu provavelmente tenha feito apenas um crepe normal, sem nada de especial. Vesta pareceu gostar especialmente. Você nunca comeu algo assim antes, Vesta? Sim. Nunca imaginei que chegaria o dia em que eu pudesse comer comida deliciosa. Muito obrigada pela comida de todos os dias. Não importa quanta gratidão e apreço eu tenha pelo mestre, nunca será o suficiente. O estímulo aparentemente foi forte demais para a Vesta, mas ela ainda tem um pouco de costela de porco para experimentar, então me pergunto se ela vai ficar bem? Vesta ficou profundamente impressionada com a costeleta de porco, mas provavelmente não estava no mesmo nível do crepe. Ela poderia ter a mesma impressão profunda, mas eu não consegui senti-la, pois era a mesma coisa. Eu poderia ter perdido esse sentimento, pois ela tinha o mesmo nível de gratidão pelos 2 pratos que preparei. Pedirei que ela expresse sua gratidão por meio de ações na próxima vez. Vesta tem sido assertiva desde o início, mas ultimamente tem se tornado gradualmente mais tranquila. É definitivamente uma boa tendência. Na manhã seguinte, fui à guilda dos mercadores de Curatar para receber o cristal de habilidade Kobold de Luke.
Como era um item de reposição e não tinha utilidade no momento, entramos no labirinto depois que voltei para casa. Imediatamente após entrarmos, chegamos à sala do chefe, no 20º andar do labirinto de Aruba. A exploração prosseguiu sem problemas. Depois que a fumaça se formou, 2 monstros apareceram. Diante de nós, um morcego-chapéu e o chefe de andar, morcego-palmadinha. Corri imediatamente para o pequeno do grupo para me livrar dele, mas então vi Vesta encarando o morcego-chapéu de frente. Ela é enorme. Por que você está bloqueando meu caminho? Foi o que pensei, mas então me lembrei de que fui eu quem disse a ela para fazer isso durante as batalhas contra os chefes de andar. Esqueci completamente. Estou em um dilema, no entanto, se devo ser grato a ela por isso ou não. O morcego-chapéu voa rapidamente, então é difícil atingi-lo de lado quando alguém o está acompanhando pela frente. Se nós 2 o atacássemos pela frente, provavelmente conseguiríamos finalizá-lo rapidamente. E como tenho Durandal, recuperarei o dano com absorção de HP. Bem, não tem jeito. Se eu desse instruções depois que o monstro aparecesse, seria tarde demais. Mas como não serei atacado se atacar de lado, será fácil. Então não devo reclamar. O morcego-chapéu ataca a Vesta. O monstro alterna entre a esquerda e a direita, desviando das espadas de Vesta. Aproximo-me dele, fazendo um grande desvio lateral. De alguma forma, consigo alcançar o morcego-chapéu antes que ele fixe sua postura no ar e desfira o corte. O monstro ataca a Vesta novamente, desvia-se novamente e se move para a esquerda, oposta à minha direção. Foi um movimento desagradável. Tenho certeza de que não foi intencional. Ou será que era um movimento natural? Eu o persegui com pressa, mas não consegui chegar a tempo de executar corte. Em seguida, ataco um passo à frente. Ataco o local para onde Vesta o evitou com a Durandal. Ops! O som estava bom desta vez. Talvez este tenha sido um acerto crítico. Desfiz outro golpe no morcego-chapéu que tentava se equilibrar. O monstro atacou Vesta. Acertei o local para onde Vesta o repeliu com Durandal e lancei outro corte. O morcego-chapéu cai. Será que finalmente morreu? O morcego-chapéu me fez dançar. Perdi muito tempo. Sem parar para respirar, juntei-me ao cerco do chefe de andar. Quanto ao morcego-palmadinha, Roxane defendeu todos os seus ataques usando seu escudo sem se mover muito. Ela cuidou dele. Como esperado de Roxane. Houve um grande golpe no meio do caminho. Como esperado do mestre. Depois de derrubar o chefe de andar, Roxane me elogia. Obrigado. Como esperado, desço. Parece ser uma característica da classe Cavaleiro Dragão, mas você é incrível, sendo capaz de fazer o mesmo, mestre. E assim, Roxane persuadiu a todas. Na verdade, 2 golpes críticos atingiram o morcego-palmadinha. Vesta também acertou um golpe crítico. Mas por que Miriam não conseguiu petrificá-lo? Shelry, status anormais podem ser impostos ao chefe de andar? Há alguns relatos de que tal coisa é possível. A chance de isso realmente acontecer é bem baixa, no entanto. É assim mesmo? Pergunto à única pessoa que Roxane não conseguiu persuadir, Shelry, e a resposta à pergunta retorna satisfatoriamente para mim, exatamente como eu esperava dela. É realmente tão difícil para o chefe de andar receber um status anormal? É de se esperar, já que se trata do chefe de andar, eu acho. Ou melhor, não é a situação em que você deveria usar redução de resistência a status anormal? Atualmente, como adicionei a 6ª classe, estou usando as classes de apostador e espadachim simultaneamente. Deve ser por isso que o acerto crítico foi ativado. Tentarei na próxima vez. O monstro nativo do 21º andar é o Troll R-Toll. Depois que Shelry nos informa sobre o tipo de monstro que vamos encontrar, vamos para o 21º andar. Troll R-Toll, hein? Isso significa que o Mabrion vai ficar no próximo, no 22º andar. Vamos explorar o 21º andar, já que ainda é de manhã. Após o intervalo do meio-dia,
iremos para o labirinto de Curatar. Depois de passar pelo 20º andar, iremos para o 17º. Combinado, Miriam? Sim, desço. Embora Mabrius tenha sido empurrado para o fim, Miriam não parece nem um pouco decepcionada. Provavelmente porque sabe que iremos para lá de qualquer maneira. Mas e se tivermos problemas ao limpar o 22º andar? Talvez eu não deva prosseguir para o próximo andar depois do 22º? Não, devo ficar no 22º andar e caçar o chefe de andar até pegar o atum gordo? E os Mabrians também aparecerão no 23º andar, então é um disfarce inteligente. Quando eu tiver o suficiente para colocar na minha mesa, será o momento em que chegaremos ao 23º andar. Vamos farmar 2 peixes inteiros e comê-los no jantar de amanhã. Vou deixar para Miriam cozinhar. Sim, desço. Eu motivo Miriam e continuo com a exploração do labirinto, mas a motivação não aumentará a chance de ocorrer petrificação, muito provavelmente. Avançando em bom ritmo, nos deparamos com um grupo de 3 Trolls Rtol e um arbusto Rub. Eu os recebo com uma tempestade de fogo. Trolls Rtol são fracos contra magia de fogo, como as armadilhas de mosca do 18º andar e os arbustos Rub do 19º andar. Eu prefiro que os Trolls Rtol apareçam no 21º andar em vez de serem imprensados pelos Mabrians. Depois de lançar o feitiço, aguardo os monstros. Troll Rtol é relativamente grande, mas os 3, junto com um arbusto Rub, estão todos alinhados à frente. Dá para sentir a intensidade deles, lado a lado, assim. Quando a vanguarda os atinge, eles revidam. Seus socos são poderosos. Roxane se esquiva levemente, Miriam se esquiva e Vestus defende com sua espada. Roxane manobra habilmente a parte superior do corpo e se esquiva do ataque da armadilha de mosca em seguida. Durante a luta com a armadilha de mosca, Miriam estava fazendo companhia ao Troll Rtol. Embora o ataque venenoso da armadilha de mosca seja problemático, o ataque do Troll Rtol é intenso. Eu apreciaria se algum deles ficasse petrificado. No final, sem que ninguém ficasse petrificado, todos os 4 monstros foram eliminados ao mesmo tempo pelo meu feitiço de magia de fogo. Como o número de magias que conjurei aumentou, não creio que o acerto crítico tenha ocorrido tão bem. Mas também existe a possibilidade de que o acerto crítico tenha sido ativado dentro desse número de magias. O problema é como calcular com precisão o número de vezes que o acerto crítico realmente ocorreu. Devo começar removendo o apostador primeiro? Preciso mesmo ir tão longe? Afinal, também existe a chance de infligir petrificação sem que acertos críticos sejam ativados. E não é como se acertos críticos fossem ativados tanto assim. A duração da batalha se estenderá em 10%, na pior das hipóteses. Não é tão ruim assim, se você pensar bem. O próximo grupo que encontramos é composto por um Troll Rtol e 2 morcegos chapéu. Eu os banho com tempestade de água. Foi fácil decidir desta vez, já que estavam 2 para 1, mas qual eu derrotaria primeiro se estivessem 1 para cada um? Deveria ser o Troll Rtol primeiro, devido ao seu ataque de paralisia? Vesta repele o ataque do morcego chapéu. Ela está crescendo rápido. Agora ela se acostumou a lidar com os ataques dos morcegos chapéu com tanta naturalidade. Como eu pensei, lidar com o Troll Rtol deveria ser prioridade. O Troll Rtol levanta os braços. O golpe parece ser especialmente forte. No entanto, antes que ele pudesse abaixar os braços, o Troll Rtol para de se mover repentinamente. Oh! Consegui, desço. Parece ter sido petrificado. Com os braços erguidos, estava definitivamente petrificado. Parece uma estátua de pedra de 2 metros de comprimento agora. Aqueles braços erguidos parecem assustadores, como se fossem descer a qualquer momento. Bem, afinal, era um ataque. Se as pessoas vissem esta escultura, provavelmente ficariam apavoradas. Parece mais realista que Laocoonte. Como a cena de um troll tentando atacar Golias. O troll de Samotrácia. O velho pensativo. Espera, não. Não é pensar demais? Em vez disso,
está mais próximo da obra Unkei Kaikei? Ou da estátua do Troll Vajra? Se fosse a estátua de Buda, seria chamada de estátua da penitência do Troll? E nem envelhecerá com o passar do tempo. Depois de terminar os morcegos chapéu com um feitiço de magia de água, eu limpo a estátua de pedra com uma bola de fogo. O Troll R-Toll se transforma em fumaça imediatamente. Mesmo depois de virar pedra, ele é fraco contra fogo. Que pena! Parece que conseguimos lidar com a luta no 21º andar do labirinto de Aruba. Embora esteja ficando um pouco mais difícil a cada andar. Provavelmente será um problema depois que chegarmos ao 23º andar. Durante o dia, vamos para o 20º andar do labirinto de Curatar com o mapa. Magia de fogo é o ponto fraco dos arbustos Ruby dos Trolls R-Toll, então esse andar é bem fácil para nós. Chegamos à sala do chefe sem encontrar muitos mabres ou porcos glutão. Não importa se encontramos mabres ou não, já que podemos visitar o 17º andar depois, então não há problema. Acho que Miriam não vai ficar chateada. Nem por isso. Pego Durandal enquanto esperamos na sala de espera. Parece que há um grupo lá, então a porta da sala do chefe permanece fechada. Parece estar um pouco movimentado. Acho que é por causa do remédio. Shelry nos informa. Este é o chefe que dropa as aparas de madeira, certo? Também não é uma boa hora para isso. Parece que tem muita gente por perto no início da tarde. Enquanto esperamos, outro grupo entra na sala de espera. Deveríamos estar nos labirintos do Ducado de Hearts, conforme solicitado pelo Duque de Hearts, então encontrar outras pessoas não é a melhor opção. Mas é possível inventar uma desculpa. Quando chegar a hora, vamos jogar a culpa de tudo na amante de peixes, Miriam. Digamos que viemos aqui porque Miriam queria peixe, e ainda não chegamos ao 22º andar do labirinto de Aruba. Vou ter que fazer isso, já que tecnicamente nem deveríamos estar aqui. O combate do grupo anterior terminou e a porta da sala do chefe se abriu, então entramos. O equipamento espalhado. Não havia nenhum. O grupo que estava caçando o chefe de andar em busca de remédios deve ter tido habilidade suficiente para derrotá-lo. Fumaça se acumula no centro da sala, e dois monstros aparecem. O chefe de andar arbusto Rolf e o Troll R-Toll. Vesta bloqueia a frente do Troll R-Toll. Depois de eu usar redução de resistência a status anormal no arbusto Rolf, já que Mira estava lutando contra ele, ataquei o Troll R-Toll. Quando Vesta se esquiva de um ataque, eu desfiro um corte naquele local. Enquanto Vesta troca golpes com o Troll R-Toll, ataco lateralmente com Durandal. É mais fácil quando há uma vanguarda para bloquear a frente. As instruções foram definitivamente úteis desta vez. Eu uso o corte em rápida sucessão, e o Troll R-Toll é derrubado. Vesta e eu então nos juntamos ao cerco ao arbusto Rolf. Mesmo com redução de resistência de status anormal, a petrificação não parece ter acontecido. Bem, eu não esperava que as coisas fossem tão fáceis assim. Eu brando Durandal e avanço em direção ao chefe de andar. Já que Roxane está lidando com a frente do arbusto Rolf com facilidade, vamos tentar não ser atingidos por seus ataques desta vez. Preciso observar atentamente os movimentos do monstro. Um galho se move e ataca Roxane, mas ela o evita facilmente. Ela também o perfurou com um florete no processo. Movimentos assim são impossíveis para mim. Os galhos se agitam violentamente, e não há a mínima chance de eu não ser atingido por algum deles. Já é difícil desviar, quanto mais pensar em atacar nessas circunstâncias. Mas preciso tentar. Não ser atingido por um ataque. Observe atentamente os movimentos do monstro. O movimento do chefe de andar parou de repente. Eu consegui, desço. A Miriam conseguiu petrificá-lo? O arbusto Rolf endureceu. A cor do seu corpo também ficou ligeiramente branca. É como a Shelry disse. O chefe de andar tem chance de ficar petrificado. Sim, embora seja considerado consideravelmente raro.
Como esperado, Miriam é ótima. Sim, desço. Redução de resistência a status anormal ajudou nisso? Mesmo assim, ainda elogio a Miriam. Afinal, ela quem usa estoque de petrificação para lutar. Eu uso Durandal no chefe de andar petrificado. Eu o golpeio repetidamente. Ele ficou petrificado, então a possibilidade de me contra-atacar é praticamente zero. Isso me lembra dos velhos tempos em que eu praticava Kendo com golpes contínuos. É a mesma coisa. É meio nostálgico de um jeito bem específico. O chefe de andar foi eliminado pelos meus ataques contínuos. Pode ter havido alguns acertos críticos aqui e ali, mas é difícil dizer sem nenhuma mudança. Arbusto Rolf se transformou em uma nuvem de fumaça verde e desapareceu. Mesmo se você for um chefe de andar, você é apenas um saco de areia se estiver petrificado. Depois de fazer o medicamento antiparalisia, continuamos para o 21º andar. O monstro nativo do 21º andar do labirinto de Curatar é a sereia chaleira. A sereia chaleira? Vamos tentar lutar com ela uma vez e depois iremos para o 17º andar. Roxane, você pode nos levar a algum lugar com a sereia chaleira? Entendo. Por aqui. Seguimos para o 21º andar com a orientação de Roxane. Já lutamos contra a sereia chaleira antes, mas desta vez temos acertos críticos e petrificação, então acho que não podemos julgar sua força com base em nossa experiência anterior. Uma luta basta por enquanto. Sempre há chance de algum perigo inesperado, então não é ruim tentar uma vez. Lutamos contra ela uma vez e depois descemos para o 17º andar. É bem raro que algo inesperado aconteça. Caçamos mabres até termos 2 peixes inteiros e então retornamos ao labirinto de Aruba. Após retornar ao labirinto de Aruba, testa os efeitos de redução de resistência a status anormal. O chefe ficou petrificado, então redução de resistência a status anormal contribuiu para isso? Vou testar usando monstros normais. Outro monstro está petrificado, mas a chance ainda parece bem baixa. A chance de petrificação já era bem pequena, então não posso fazer uma estimativa exata. As batalhas contra chefes são bem longas e pode não haver resultado mesmo usando redução de resistência a status anormal. É mais fácil usar ignorar vida e morte de caçador de recompensas com redução de resistência a status anormal ativo? Isso não se resolve só pensando. O experimento também consome bastante MP, então paro depois de um tempo. Usarei redução de resistência a status anormal contra chefes no futuro. Continuamos explorando normalmente até a noite. Saímos do labirinto e compramos ingredientes em Curatar. Estou planejando fazer algo extra, então vou deixar o jantar para todas as outras hoje. Vesta também pode me ajudar. Ok. Primeiro, fui à loja de bebidas. Comprei um pouco de vinho, usado para cozinhar na loja de bebidas. É a primeira vez que compro vinho. Shelly, existe alguma bebida forte destilada de vinho de frutas doces? Existe, é um licor. Licor? Já ouvi falar. A Shelly recomenda, então compro um potinho. Depois, vou ao verdureiro. Compro limões e pergunto algo a Shelly. Frutas que se parecem com essas, não tem uma doce? Gamu. É difícil de conseguir porque não é época no momento. Normalmente é produzido durante o inverno. Não tem como no verão. Pode ser como uma tangerina se puder ser colhida no inverno. Ah! Qual é a estação do limão? Isso é produzido durante o verão? Agora sim, embora antes só estivesse disponível no inverno. Na verdade, existem 2 tipos. O comum, que pode ser comprado do outono ao inverno, e este menor, produzido no norte, que pode ser adquirido durante o verão. Eles duram um tempo razoavelmente longo e, como ambos são cultivados, você pode obtê-los durante a maior parte do ano sem interrupção. Entendo. Shelly parecia não saber, mas o verdureiro nos contou. Não há muitas frutas nesta temporada. E aqui o pico. Haverá mais variedade novamente em breve.
O verdureiro aponta para a fruta que parece uma cenoura. Aqui o pico. Vou usar aqui o pico por enquanto, então compro e volto para casa. Quando voltamos para casa, faço alguns crepes. 1 por pessoa não é muito, então faço 2 para cada um. 10 no total. É difícil, então Vesta tentou me ajudar a cozinhá-los também. Você conseguirá fazer isso na próxima vez? Coloquei o crepe na frigideira com um pouco de açúcar e licor, junto com fatias de quiupico. O fogão a carvão é preparado e a frigideira é colocada sobre ele. É o mesmo que foi feito no experimento do outro dia. Vamos aproveitar depois do jantar. Respondi com um sorriso para Roxane. Estava muito delicioso e eu gostei. Há uma chance de falhar, mas não deve haver problemas. Vesta, por favor, acenda-o. Ok. Durante o jantar, Vesta acendeu o fogo. É aceitável usar fogo feito por alguém da tribo Homem-Dragão como alimento? Nunca é sustentável esquentar a comida completamente, e nunca ouvi falar que isso seja prejudicial. Você consegue acender bebida alcoólica? Sim. Acho que não há problema algum se eu atirar fogo nele por um tempo. Parece que está tudo bem. Vai ficar bom. Perto do final do jantar, esquentamos os crepes. Vesta me observa colocando algo na frigideira e então passo o cabo para ela. Ótimo. Vesta, você pode colocar um pouco de fogo na frigideira? Perguntei quando terminei de me preparar. Vesta soprou um pouco de fogo. O fogo dançou ao redor da frigideira por um tempo. As chamas rolaram, depois mudaram de cor de amarelo para azul e depois desapareceram. É um flambe. Queria tentar fazer isso uma vez. Ah! O que aconteceu? Você acendeu a bebida? Incrível, desço. Está tudo bem? Parece que estimulei a mente de todos com admiração infantil. A rainha das sobremesas. Crepe Suzette. Assistir a um chefe preparar isso em um restaurante francês desperta a mente de todos com uma admiração infantil. Depois que vi na televisão quando era criança, fiquei com muita vontade de experimentar. Está tudo bem. O crepe Suzette é retirado da frigideira e dividido entre os pratos de todos. Também preparei um molho marrom. Fiz caramelo enquanto testava o álcool no fogo. O quiupico ficou um pouco marrom, mas não deve haver problema se eu pensar em abacaxi em carne de porco agridoce. Mesmo parecendo uma cenoura. Coloquei-o nos pratos, distribuindo-o em ordem. Coloquei-o na frente de Roxane, ao meu lado. Obrigada. Todas, aproveitem. Ok. Depois de distribuir para todos, corto o crepe com uma faca e o levo à boca. Está morno. Também é macio e suave, e tem uma textura delicada. Não só a textura, mas o sabor também é maravilhoso. É delicioso, e o leve amargor do molho de caramelo foi um ótimo complemento. Afinal, crepe é para ser comido quente. Isso é incrível. Então isso é um crepe? Nunca ouvi falar. Como esperado do mestre. Eu também nunca ouvi falar. Tem um sabor tão suave e delicado. Crepe, desço. Embora não seja peixe, ela parece ter tentado lembrar o nome dele. Isso é incrível. Fazer algo tão delicioso é simplesmente incrível. Comer tantas coisas deliciosas diariamente é maravilhoso. Vesta também enche a boca de admiração. Parece que ela realmente gostou da ideia. Em breve, elas vão poder expressar o quanto gostaram, já que será a vez de maníaco sexual depois do jantar. Mesmo que sejam 4, com maníaco sexual não é grande coisa. Com maníaco sexual, vai ficar tudo bem. Talvez eu deva subir o nível de maníaco sexual depois de espadachim? Não. Não há nenhum grande motivo para isso. Este é o único motivo. A habilidade aumento de vigor de maníaco sexual provavelmente depende do nível. Não estou tendo problemas com ele no nível atual, então não há problemas.
Seria legal ter 2 rodadas com as 4 para ver até onde consigo ir. Conhecer os próprios limites é sempre uma coisa boa, então pude avisar as garotas com antecedência. Eu deveria aumentar o nível de maníaco sexual antes de descobrir. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, um possível próximo capítulo, ou o último vídeo lançado. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.